Além do mais, os médicos olham para nós como empregados. E isto fere-nos bastante. E eu, que sou um sangue novo na enfermagem, dá-me a vontade de desistir. Infelizmente, nós, os enfermeiros, não temos quase subsídio de nada. Mas somos aquelas pessoas que estamos em prontidão para exercer as nossas funções com amor. Nos é complicado medicar pacientes famintos e sem a nutrição adequada. Agradecia também que nos valorizássemos entre nós, colegas primeiro, depois os chefes. Os enfermeiros deixam de fazer o trabalho deles e atropelam outros serviços. Mas nós sabemos que o enfermeiro é que está no centro de saúde a fazer triagem, a fazer tudo, mas eles ainda nos picam, que não é o sítio de picar injeção. A necessidade de termos formações contínuas dentro da unidade sanitária. Vivemos num momento em que existem novas doenças que requerem mesmo novos desafios em relação aos conhecimentos e à praticidade. Então, para mim, não é bonito, não é justo, não faz muito sentido que o enfermeiro fique 6 meses, fique 1 ou 2 anos sem passar por nenhuma formação contínua. Aqui como convidado, Raul Piloto, ele é presidente da Associação Nacional dos Enfermeiros de Moçambique, ANEMO. Muito bem-vindo aqui ao programa Hora e Meia, agradecemos pela presença. Que significado é que se pode dar a este encontro? Não é de hoje que os enfermeiros reclamam, por exemplo, de condições de trabalho, entendem que poderiam melhorar e, naturalmente, na sequência disso, vezes já em que há negociações, mas assim, por iniciativa, sem que resulte, por exemplo, de alguma, diga-se, ameaça de paralisação de atividades, há esta abertura para um encontro justamente para ouvir as preocupações da classe. Boa noite, João. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar ao Ministro, Sua Excelência ao Ministro, por essa abertura. Estamos a notar que já não é necessário chegarmos às convulsões para discutir-se possíveis soluções. Muito que se falou na reunião de hoje com os enfermeiros é tudo verdade. A classe de enfermagem é a classe que mais trabalha, pouco valorizada. Então, a proporcionalidade do trabalho e a valorização é quase igual. Muito trabalha, muito pouco se valoriza. E, por consequência disso, temos perdido muitos enfermeiros de qualidade para outras classes, porque sendo uma classe na qual é só em algum momento observada em casos de quando há, por exemplo, uma catástrofe ou pandemias, sendo a classe de linha de frente, mas quando o assunto em algum momento motivação, valorização da classe é esquecida completamente. Então isso nos faz perder muitos quadros. E observamos com muita satisfação a abertura do Ministro, onde tivemos a oportunidade de expor tudo e frisar especificamente assuntos pontuais que podem em algum momento não só resolver o problema que existe na classe de enfermagem, mas também culminar com a melhoria de assistência de saúde no país. Piloto, considera que esses problemas todos levantados são da competência do governo resolvê-los? Digo isso porque foi possível ouvir-se aqui algumas preocupações relacionadas ao fato de os enfermeiros entenderem que são tratados como se de empregados se tratasse em relação à classe dos médicos. É o governo que deve intervir em relação a esta relação? 100%. E isso é verdade. De que forma? Porque a questão da liderança de enfermagem no país ela é controlada por outra classe. Ora, vejamos. Por exemplo, vamos observar, existem várias classes no sistema de saúde. E vou citar a enfermagem que falamos aqui que é uma das classes menos valorizadas. Como é que o governo pode resolver isso? Nós somos enfermeiros. Existe a classe médica, existe a classe de enfermagem, os farmacêuticos, os laboratórios de imagem. Porém, nós como enfermeiros, em algum momento, somos tutelados por outra classe. Anteriormente, no Ministério da Saúde, existia assistência médica como um departamento e direção de enfermagem como outro departamento. Porém, houve uma fusão onde pegaram a enfermagem e colocaram na direção da assistência médica, fazendo automaticamente que o enfermeiro se subordinasse diretamente a outra classe, especificamente a classe médica. É a razão pela qual o enfermeiro não é inserido diretamente nas políticas do país.
O enfermeiro simplesmente, em algum momento, é só usado quando há pandemias para responder à assistência de saúde no país. Então, por exemplo, se formos a ver a nível dos hospitais, quanto às políticas, quanto aos benefícios ou regalias, o enfermeiro é esquecido. O enfermeiro fica 24 horas nos hospitais, faz trabalhos a dobrar, nas unidades sanitárias periféricas, pior, quase vivem lá. Mas no final do dia, se formos a ver o rendimento, é quase zero, é quase 30% do que ganham outros. Então, isso aí especificamente, se o governo em algum momento mudar essa política, criar possibilidade de acesso aos enfermeiros a decisões de política de saúde do país, acredito que podem se resolver muitos problemas que têm criado convulsões no próprio país. E qual é o papel da Associação Nacional dos Enfermeiros de Moçambique e da Ordem também dos Enfermeiros, sei que existe também, em relação a estas preocupações? Sim. O papel da associação, como temos vindo, é mesmo reivindicar e mostrar, lutar pelos interesses da classe de enfermagem. Mas, bom, falando da ordem, estamos num momento muito bom relacionado à ordem dos enfermeiros, onde atualmente estamos sem bastonário na ordem dos enfermeiros, porque terminou o mandato, automaticamente estamos num processo eleitoral onde podemos assim eleger o novo bastonário para também discutir possíveis soluções para esse problema que é mesmo em algum momento que deve se resolver através da ordem, associação e o próprio governo. Sim, e também acrescentar que, enquanto isso, como nós tínhamos em algum momento uma fraca participação das nossas entidades reguladoras, nesse caso a Ordem dos Enfermeiros, é isso que culminou com que alguns assuntos de enfermagem, que em algum momento a enfermagem devia entrar diretamente com políticas criadas pela essa organização, não existiram. Então, fez com que em algum momento esquecesse-se essa questão de regulação da classe de enfermagem, observação de alguns direitos, que fez com que em algum momento os enfermeiros fossem esquecidos completamente. Pois bem, algumas das preocupações que aqui os enfermeiros levantam eventualmente sejam preocupações de situações que até denotam alguma violação daquilo que são os direitos dos enfermeiros. Do ponto de vista legal, a Associação dos Enfermeiros já alguma vez pensou ou já levou esta preocupação às autoridades? Bom, em parte, como disse, a associação agora está num processo de revitalização e passa também a necessidade... Mas estas preocupações não são de hoje. As preocupações não são de hoje, mas passa-se também a necessidade de os enfermeiros se aproximarem à associação para exporem as questões de uma forma detalhada para poder se resolver com o governo. Até porque alguns pontos foram levados ao governo, onde está a ser resolvidos paulatinamente, porque tivemos acesso diretamente à fonte, que são os enfermeiros. Mas existem questões de base que já se entrou em negociação e há promessas de resolução a curto e médio prazo. É a razão pela qual ainda estamos confiantes com a abertura também do Ministro da Saúde, e onde ele chega a se abrir, porque em algum momento nós já tivemos essa conversa e houve essa abertura que é para também se aferir diretamente dos próprios enfermeiros. E, de fato, houve uma abertura, falou-se, só que também existem algumas questões que devem ser observadas. Na classe de enfermagem, como aqui havia citado, uma das principais questões é que a liderança da enfermagem não está sendo feita pelos próprios enfermeiros. Então, em algum momento, existe um conflito de interesse que faz com que alguns direitos não sejam diretamente observados. A razão pela qual, vou dar um exemplo muito simples que os enfermeiros contestaram hoje e que nós, de fato, também achamos relevante. Nas reuniões, por exemplo, existiu reunião com os agentes de serviço, onde não tinha lá enfermeiros. Existiu reunião hoje com os enfermeiros. O que nos espantou é que na nossa reunião tinham muitos médicos. Então, foi uma das questões que nós pedimos ao ministro que nas próximas reuniões, que fossem reuniões com os enfermeiros, não reunião com profissionais de saúde. Porque a partir do momento que se incluem lá outras classes, especificamente os médicos, os farmacêuticos, já não é reunião só com os enfermeiros, é reunião com profissionais de saúde. Da próxima, vamos querer uma reunião com enfermeiros, não com profissionais de saúde. Isso as preocupações que, em regra geral, são levantadas quer pelos enfermeiros, quer pelos médicos e demais profissionais de saúde, até porque várias vezes já vieram a público estas várias classes, são preocupações que a dado momento coincidem, são as mesmas. Não é legítimo que se junte todos eles e procure se ouvir a eles todos em relação a estas preocupações, piloto? Em parte porque as questões, as condições são completamente, as diferenças são completamente astronômicas. É irrisório em Moçambique comparar
a vida ou a posição do enfermeiro a de um médico. Porque o Sistema Nacional de Saúde privilegia a 100% o médico. Vou dar um exemplo. Ambos, por exemplo, se nós temos um enfermeiro que se calhar está lá há 15 anos de serviço, pode entrar um médico hoje, os salários são completamente diferentes. O médico que entra hoje está a ganhar, se calhar, 2 vezes o que está a ganhar o enfermeiro que está há mais de 15 anos de serviço. E tem mais. Existem subsídios que só tem uma classe e as outras classes não têm. A outra classe, nesse caso os enfermeiros, não têm. Sem falar das horas extras, que os enfermeiros estão lá sempre, nunca tem. Então, não é claro ou não é bom, nesse caso, falar-se que as condições são iguais. É completamente diferente. Pois bem, face a essas preocupações da classe dos enfermeiros, uma das questões que levantam também são as próprias condições de trabalho em relação aos meios. Que soluções é que considera que é possível encontrar num país, diga-se, com limitações financeiras? Entretanto, há essas preocupações que também são legítimas. Bom, mesmo na procura destas soluções, enquanto associação dos enfermeiros, que caminhos é que aponta para se resolver problemas desta natureza? Bom, em algum momento, problemas desta natureza é mesmo questão de gestão. Analisando, vendo, é possível, com um pouco que se tem, com uma boa gestão, conseguir-se trabalhar. Às vezes, eu já pude ver, tem material que às vezes expira no armazém. Então, aí não é questão de escassez, é questão mesmo de gestão. Acredito que com uma boa gestão participativa, isso pode acontecer. E anteriormente eu já havia participado numa reunião onde eu vi o próprio Sua Excelência, o Ministro, a falar nessa gestão participativa, porque tem pessoas que conseguem ver aspectos que podem ser melhorados, mas como não existe um canal direto para fazer chegar essa informação não chega e nós temos consequências. Mas havendo essa participação, como a de hoje, por exemplo, uma abertura para a comunicação aberta, acredito que alguns problemas podem ser mitigados. Mas gestão participativa, fora este caminho em que o Ministro reuniu-se com os membros da classe dos enfermeiros, de que forma é que isto se implementa? Bom, olhando para esta problemática de limitações em relação aos meios que os enfermeiros precisam para trabalhar. Bom, a sugestão seria, por exemplo, com uma colocação de um departamento autônomo, uma direção nacional de enfermagem, que em algum momento algo que nós podemos dizer assim, reivindicamos. Isso pode criar um canal direto, por exemplo, do enfermeiro que está lá na base, até uma direção específica de enfermagem que pode estar lá no topo. Isso por quê? Os enfermeiros, a enfermagem é a classe mais numerosa a nível do sistema de saúde, é quase a base. Então, havendo um canal direto e uma representatividade, pode-se fazer chegar essa informação a quem é de direito em tempo real e conseguir-se resolver essas questões. Só que como isso não existe hoje e existem vários canais, não existe um canal direto, tem que se mandar por recados, por isso no meio o recado quebra-se e assim, consequentemente, chegamos a essas conclusões de fracasso. Em que medida as divergências internamente a nível da classe dos enfermeiros podem contribuir para que não haja aqui, ou seja, para que não haja assim melhores condições de trabalho, digo, do ponto de vista de união entre os próprios enfermeiros para a apresentação das suas preocupações? Digo isto porque há algum tempo, diga-se, havia aqui divergências entre a própria classe dos enfermeiros e a própria ordem dos enfermeiros, que atualmente está sem aqui o bastonário por conta deste fim de mandato. Bom, onde há sofrimento, onde há desvantagem para uns, há vantagem para outros. Em algum momento, essa desvantagem prejudica o avanço da classe de enfermagem, porque enquanto não havia essa possibilidade de a classe de enfermagem estar unida, outras classes em algum momento prosperavam. Como é que eu diria? Por que é importante que haja essa liderança? Enquanto, por exemplo, haver uma liderança forte de enfermagem, isso vai fazer com que os enfermeiros sintam-se representados, em algum momento eles trabalhem de uma forma efetiva. Agora, como há esse déficit no meio, simplesmente a maioria deles prefere se tornar um escova, desculpe o termo, prefere se tornar um escova de alguns chefes, que é para só manter, se preocupar com o seu estômago, deixando muitas das vezes aquilo que é o interesse comum para beneficiar a todos, em vários sentidos, tal como na assistência, em vários sentidos, e se preocupar especificamente no seu estômago. Então,
Eu acredito que isso tenha acontecido porque onde um sofre, acredito que alguém possa se beneficiar. Então, é por essa razão que existiu esse racha. E anteriormente, como falou, quando havia esse problema, se falava sobre a possibilidade de levar um processo aos enfermeiros. Então, é isso também que nos incomodava. Pois bem, piloto, estamos no fim desta nossa conversa. Queremos agradecer pela sua presença aqui no programa Hora e Meia. Oxalá que as preocupações que são levantadas pela classe dos enfermeiros possam encontrar aqui solução.